Bom, boa noite, pessoal. Vocês estão vendo? Deixa eu só confirmar que o Pierre aí está compartilhando, Pierre, a tela. Tá ok? Tá. Bom, boa noite, pessoal. Então, a gente está dando início hoje, né, mais um encontro, né, nesses módulos que nós estamos fazendo. E o importante é que a gente tem nesse módulo, apesar do nome básico de tintas, né, ele é um módulo com bastante informações genéricas, tá? Mas necessárias para que a gente possa avançar nos próximos módulos com entendimento do contexto, né? É o objetivo de todo esse treinamento. Só para vocês terem ideia, eu vou dar um exemplo. A gente vai falar hoje sobre esquemas de pintura, né? E falando sobre esquemas de pintura, nós temos, de maneira genérica hoje, mas nós vamos ter um módulo onde nós vamos falar sobre como especificar uma pintura, né? Então, isso faz parte do passo a passo, tá? Então, a gente está com as informações genéricas no início agora, depois a gente vai começar a deixar elas um pouquinho mais específicas, tá ok? O que nós vamos ver hoje, né? A gente vai falar um pouco da história, né? De tintas e história. É sempre bom conhecer um pouco, né? Esse é a nossa paixão, o que nos move, né? Todo mundo adora esse mercado de tintas. Fala um pouco sobre os segmentos, né? Onde nós estamos colocados, onde nós fornecemos, onde nós temos nossa expertise. Aí a gente vai variando para tipos de tintas, composição, complementos, né? E aí a gente finaliza falando sobre tintas ecologicamente corretas, né? Ou, né, um termo bastante utilizado, que são as tintas user-friendly, ok? Então, a gente, antes de começar a falar na história, né, esse aqui é um texto extraído da Abrafati, né, da página da Abrafati, é as primeiras tintas criadas, né, pelos povos da pré-história, né, então eles já usavam, né, materiais que continham cor, né, o próprio sangue, né, argila, as terras, né, com variações de cores, pedras, tudo isso moído para poder pintar o corpo e também as paredes, né. Logo também a gente tem isso tudo, né, que eles perceberam que existia a necessidade de um ligante, né? Então, os químicos da época, né, já viram que era preciso ter um ligante. E esse ligante era a resina, né, era um veículo, né, que nós usamos hoje. Então, com gordura animal, com seiva de plantas, isso aí tudo foi resolvido. Então, eles conseguiram criar, de uma maneira, né, pré-histórica, né, as primeiras tintas, né, que nós temos conhecimento. Essa foto, né, essa gravura do lado direito é uma pintura rupestre lá aqui do Brasil, tá? De Serranópolis, em Goiás. Então, a história da tinta, ela já se confunde, né, com a evolução cultural, né, e tecnológica, né, de todos os tempos. Então, essas pinturas rupestres, elas eram feitas, como eu falei anteriormente, né, com materiais de gordura animal, terras coradas, né, os vários óxidos, né, que se tem, pigmentos naturais, e data de 40 mil antes de Cristo, né? Então, também eram tintas duráveis, né? A gente pode ver, tem tintas aí até hoje, né? Apesar de elas estarem isoladas, mas é uma comprovação de que tinham qualidade. Passando para isso, quando a gente começou a ter a tinta utilizada realmente, né, com variação de cores para expressar sentimentos, né, expressar também paixões, né, isso aí tudo começou no Egito, né, esse aí é uma pintura no túmulo de Nebamun, né? Então, eles também foram, os egípcios, né, os egípcios, né, perdoe, eles sempre tiveram à frente de seu tempo, né, então, até nisso, até em tintas, eles começaram já a produzir alguns pigmentos, né, sinteticamente, né, e foram os primeiros a criar equipamento de pintura, né, um equipamento rudimentar, né, mas eles foram os primeiros, tinham algumas brochas, né, um pincel, um tipo de pincel, onde eles utilizavam para fazer essas pinturas, para conseguir diferenciar um pouco, né, a textura do que era feito simplesmente à mão, tá? Então, os egípcios foram o primeiro grande passo, né? Na Índia também a gente tem ficou famoso, né, muito famoso a tal goma laca, né? Então, ela é extraída de um inseto, né, chamado shellac, né? Então, essa goma laca, ela é usada na fabricação de verniz protetor para madeira por bastante tempo, né? E depois a gente começa também a ter a derivação, né, para extração de algumas resinas na Europa. Se começa a ter as primeiras pinturas de casas, né, as pinturas, né, tintas imobiliárias. As primeiras tintas imobiliárias foram
dos europeus. Eles pegavam simplesmente pedras com calcárias, né? Eles esquentavam, né? Eles queimavam essas pedras, misturavam com água, formavam tipo um cal e com isso eles aplicavam para proteção, tanto de casas de madeira quanto casas de barro, né? E também para decoração. Então aí se começou a ter uso, né, das tintas com uma função um pouco diferente do que simplesmente expressar, né, algum sentimento. Né? Os franceses e os ingleses também, né? A gente tem já na Idade Média, né? Somente os mais abastados ou as pessoas das castas mais altas, principalmente do governo, né? Dos reinados. Então, as casas, as igrejas, né? Os prédios públicos eram pintados, né? Dessa forma, para embelezar e para proteger também. Né? Aqui a gente tem um exemplo da Catedral de Notre Dame, na França, também foi pintado dessa maneira. Né? E também a gente tem, né, até hoje, um apreço muito grande pelas pinturas, né, pelos quadros que foram feitos pelos italianos, pela qualidade e pela cor, pela qualidade das cores, né, que eles elaboravam. Isso aí tudo era feito com um sigilo bastante grande, era um segredo de Estado, né? E com bastante qualidade, porque até hoje elas ainda mantêm, né, bastante a tonalidade, a cor, né, e a clareza. Então, desde o século XV, né, a gente vem falando dessa evolução. A Revolução Industrial, ela começou com uma expansão, né, com uma produção em larga escala, né, de produtos. A gente tem a utilizar o início, né, da utilização de equipamentos mecânicos para produzir tintas, né? Então, eram equipamentos para poder moer, né, para poder moer alguns pigmentos, para misturar as resinas, muitas resinas extraídas de pinheiro, de pinho, né? Então, eram bastante tempo, essas tintas ficavam batendo, né? E até hoje, né, a gente tem uma evolução, mas o processo todo de cisalhamento ele não mudou, ele evoluiu, né? Então, a gente tinha moinhos, né, de pedra, depois tinha moinho de bola, moinho com esferas de vidro. Hoje nós temos a utilização de zircônio, mas continua sendo um cisalhamento, né? O processo em si ele não mudou muito, ele continua sendo bastante raiz, né? Bastante não se muda, não se consegue mudar. Existia até um tempo atrás algumas pesquisas onde você fazia a dispersão do pigmento com raio laser, né? Mas não ficou só no estudo. Então, a evolução nos equipamentos é uma evolução muito mais a nível de eficiência, né, do processo de moagem, do processo de cisalhamento, da dispersão, do que a mudança do processo. Sempre vai ser a dispersão do pigmento num veículo, numa resina, né? Isso não muda. A gente tem no século XX agora, né, até essa fotografia que tem do porta-aviões, né, de São Paulo, que nós pintamos, né, a embarcação inteira, o navio inteiro. Nós tivemos duas guerras mundiais, né, que originaram algumas tecnologias que estão até hoje, né, presentes, né? Então a gente tem, por exemplo, a tecnologia do wash primer, né, que foi utilizada para que se conseguisse pintar as aeronaves em alumínio, né? Não se conseguia, então o wash primer foi criado naquela época. Apesar de termos hoje, né, outras tecnologias, o wash primer ainda tem seu lugar, é um produto bastante eficiente, né? Ecologicamente não é um produto considerado correto, ele tem muito solvente, né? Mas até hoje está aí, então vamos dizer, ele é proveniente, né, de uma necessidade, né, criada por uma guerra, né, onde sabidamente se conseguem grandes avanços tecnológicos, né? Também, na época, foi necessário se substituir alguns materiais, porque o óleo de linhaça era muito utilizado para fins militares, né? Tá? Então, essas pesquisas foram desenvolvidas, né, por engenheiros, por químicos que tornaram essa atividade, né, de fabricação de tinta um nicho bastante interessante e com muita tecnologia. A gente tem nos fabricantes de matéria-prima, principalmente, né, uma evolução tecnológica muito grande em todos os tempos, né? Hoje a gente já tem tintas que elas se auto, né, regeneram, né, self-healing, tem vários tipos de coisas que são, né, oriundas dessa tecnologia, tá? Os segmentos que nós temos que abrangem, né, toda essa nossa
essa necessidade de pintura, né? Então, a gente tem a parte de óleo e gás, que ela vai de plataformas de petróleo, refinarias, manutenção industrial de todas as plantas, né? Plantas químicas, plantas de alimento, né? Nossa própria planta aqui precisa de manutenção, precisa de pintura. Energia eólica também, né? É outro nicho bastante explorado, né? Bastante conhecido por nós. Terminais de tancagem, né? Temos muitos terminais também com clientes, né? Que têm necessidade da pintura interna, externa e também na manutenção dos pátios, né? O papel e celulose, que é um segmento que não para, né? Toda hora nós temos aí necessidades de demandas, né, por especificações, né? Então é um nicho bastante interessante. A parte naval, que no Brasil ela está um pouco em baixa, né? Mas ainda continua tendo necessidade, né? Então é uma pintura bastante especializada, né? Isso aí merece até um capítulo à parte, né? Tamanha tecnologia que se tem nas tintas navais. A parte de aeroportos, que é uma parte de infraestrutura, né, muito atingido por todo o nosso pessoal aí através dos estrutureiros, né, fabricantes de estrutura metálica. Na parte de mineração, onde nós temos também grandes parceiros, né, ArcelorMittal, Vale, e a pintura de piso em geral, né, onde também, volto a dizer, é algo que tem em praticamente toda empresa precisa de uma pintura de piso, né, um piso industrial, né, como a gente tem várias opções. O produto primeiro, né, que a gente teve foi o Polidura, né, Polidura FLV 638, que antigamente era o nosso polipiso, um produto autonivelante, e vamos dizer assim, ele propicia facilidade de limpeza, né, uma boa identificação, dá até um reforço estrutural no aço, no concreto, desculpe, né? E assim, dando continuidade, a gente vai começar a lembrar um pouco do que nós falamos ontem de conceito, para depois a gente entrar na parte da pintura e da parte dos esquemas de pintura, né? A gente tem aqui, só para relembrar esse conceito, né, rapidamente, nós vimos ontem esse mesmo slide, né? Então, eu tenho aqui a tinta, né, a composição química formada pela dispersão de pigmentos, né? E no finalzinho lá a gente vê que a finalidade de colorir, proteger e embelezar. Bastante simples, mas é um conceito importante que é o que nós fazemos, né? A gente, a gente protege, a gente embeleza, né? Através de uma tinta, de uma película fina. Então, aqueles requerimentos que nós vimos ontem, né? De prover uma película fina e uniforme, né? Resistente e durável, manter um filme íntegro, né? Nós temos esse item de manter o filme íntegro é muito importante, porque a pintura, né, só como colocar um parênteses, a pintura muitas vezes na hora o produto seca, né, no cliente, no equipamento ele seca, ele fica bonito e vai, né, para execução, para operação. Ele tem que se manter íntegro na operação, né? Então, a qualidade do produto, muitas vezes, quando a gente fala só da aplicação, nós estamos só tendo um produto eficiente na aplicação. O manter o filme íntegro é importante depois disso, após a operação, né? É isso que a gente tenta cada vez mais, com que essa operação, esse filme íntegro, se mantenha por muito mais tempo do que nós temos hoje. A resistência à intempérie, ela faz parte disso, né? Que também é importante para a ação anticorrosiva. Repelência à água, aderência adequada, bom acabamento, né? Deve ser viável economicamente, que é muito importante, né? A gente viu ontem como a tinta é muito mais viável economicamente do que substituição de metais ou tratamento ou utilizar, né, outros tipos de revestimento, né, que nem a galvanização. A tinta ela é muito mais fácil, né, muito mais economicamente muito mais viável e muito mais fácil, né, de utilizar na operação. Operacionalmente é muito mais fácil. Tá? Nós temos aqui agora, para sintetizar, para a gente entrar de vez na parte dos esquemas de pintura, a finalidade, né, da pintura, né, de um conceito em 4 pontos aqui que a gente vê seria viabilizar economicamente instalações industriais, né, manter a integridade do equipamento através de proteção, né, anticorrosiva, garantir a segurança industrial e ambiental, evitar paradas não programadas, né? Isso acontece muito, né, onde você tem ambientes agressivos, né? Sempre o efeito estético é importante cada vez mais, sinalização, né? Redução de atrito, indicação de temperatura, então todas aquelas características que a gente viu ontem,
estão no quarto item, mas a gente tendo esses 4 aí, a gente está com uma, vamos dizer assim, está com um conceito de uma pintura, né? E a gente precisa de uma pintura eficiente e eficaz. Dessa maneira, a gente teria, né, com esses quatro conceitos aqui, de um esquema de pintura de alta performance, né, moderno, um produto, vamos dizer, um up-to-date com o que tem de tecnologia hoje no mundo. Ele tem que estar ligado a questões de desempenho, né, a preservação ambiental, ao custo, né, e à produtividade. Então, isso é